Reflexão. Esse é o tema desse nosso 24º episódio do podcast Recalculando a Rota. Mas antes de começar essa nossa reflexão, bora para a vinheta. E então, como você tem usado a reflexão a seu favor? É isso mesmo. Existem alguns momentos na nossa vida que nós precisamos parar, refletir, tentar compreender quais são as mensagens inconscientes que estão fazendo com que a gente sinta medo, sinta receio, sinta ansiedade, para a gente poder tomar as nossas melhores decisões. Momentos de reflexão, geralmente, eles são importantíssimos, porque neles a gente consegue ouvir aquilo, ou além daquilo que nós estamos habilitados a ouvir e a perceber ao nosso entorno. Quando nós falamos de momento de reflexão, nós falamos que este momento, ele é seu com você. Momentos de reflexão, eles não precisam de pessoas, eles não precisam de opiniões, eles precisam de um local reservado, onde você vai estar em conexão com você, com as suas ideias, com os seus sentimentos, para que você possa de verdade compreender o que será que esse seu inconsciente está tentando te dizer, está te desestabilizando para que você pare para perceber e aí então tome as melhores decisões. Existem alguns momentos na nossa vida que automaticamente nós nos tornamos pessoas mais reflexivas. Tati, quais são esses momentos? Bom, principalmente quando nós estamos passando por algum tipo de dificuldade. E essa dificuldade faz, ao invés de a gente estar mais exteriorizado, mais para o externo, a gente vai lá e interioriza, a gente vai lá e se fecha no nosso mundinho. Este processo de se fechar já é a preparação para que você possa sim ter boas reflexões. Acontece que às vezes nós, de uma forma inconsciente, usamos esses momentos de reflexão para falar que nós, na verdade, estamos desmotivados, estamos chateados, estamos sem energia. Então, ao invés de eu usar este momento propício para que eu possa olhar para os meus comportamentos, para que eu possa olhar para a minha situação, para que eu possa de verdade tentar, de alguma forma, modificar algo na minha vida, eu utilizo esse momento simplesmente para me fechar numa concha, para me colocar debaixo de uma coberta e falar: tô sem energia para nada, tô sem vontade de nada. Esses momentos, quando nós estamos com vontade de nada, são os melhores momentos para que a gente possa efetivamente se conectar, se autoconectar, para poder realmente entender o que está acontecendo aí dentro. Esses momentos de conexão, eles são importantes porque eles trazem para a gente a oportunidade de a gente perceber coisas que, na maioria das vezes, quando a gente está conectado lá naquele piloto automático, a gente não consegue ter a percepção. E quando a gente começa a fechar os olhos para coisas que são importantes na nossa vida, o que acontece? O nosso inconsciente, ele acaba ficando com receio de a gente não estar prestando atenção em coisas que realmente deveriam ser importantes para a gente, e aí ele vai lá e coloca aqueles elementos: medo, ansiedade, frustração, desmotivação, para poder brecar a gente, para poder parar a gente e falar assim: Tati, olha lá, tem coisa acontecendo. Olha porque está dentro de você, antes de você continuar essa jornada sua incessante em busca de realizar coisas. Então, esses momentos, eles são importantes porque eles nos conectam com
a nossa essência e principalmente nos conectam com os nossos dilemas. Exatamente. Os nossos dilemas, eles acabam sendo essenciais, necessários para que a gente possa tomar boas decisões. Os nossos dilemas é quando a gente se pergunta: vou ou não vou? Faço ou não faço? Fico ou vou embora? Então, esses dilemas, eles são importantes momentos da nossa vida para a evolução, para a gente poder se transformar em pessoas melhores, para a gente mesmo, para o universo, para o entorno. Então, esses dilemas, eles são importantes para a nossa evolução. Agora, quando eu estou no momento de dilema e eu não paro para ouvir o que está de verdade acontecendo dentro de mim, pode ser que eu tome decisões ainda mais equivocadas. Existem algumas pessoas que, quando elas estão num processo de dilema, elas precisam ouvir a opinião de outras pessoas. É isso mesmo. Elas precisam, é como se fosse uma necessidade mesmo. Elas precisam fazer com que as outras pessoas falem, deem as suas opiniões para que ela possa chegar até a determinada situação, a opinião dela e a decisão dela. Tá tudo bem a gente poder ouvir o entorno. Acontece que existem alguns momentos que precisa ser você e você. Você e mais ninguém. Talvez dentro da sua fé, você e Deus e mais ninguém. Porque existem coisas, decisões que nós precisamos tomar, que quanto mais pessoas influenciam essas decisões, menos assertivas elas se tornam. Porque a gente começa, talvez, a realizar coisas, a fazer mudanças, porque essas mudanças e essas coisas, elas fazem sentido para essas pessoas que nos deram essa orientação, e não necessariamente para a gente. Então, momentos de reflexão são importantes, inclusive para você se perguntar: e aí, Tati, tudo bem? O que está te dando medo, Tati? Tati, o que está te deixando triste? Tati, o que está fazendo com que você não tenha vontade de sair debaixo do cobertor? Perguntas como essa você precisa se fazer com uma frequência muito grande. Por quê? Porque não dá para ignorar os nossos sentimentos. Eles estão ali, e eles vão nos impulsionar, ou eles vão nos paralisar. A gente já falou em alguns podcasts sobre isso. Lembra da luta e da fuga? Se existe algo que o meu sistema, que a minha mente está percebendo que pode me ocasionar algum tipo de situação onde eu vou me colocar em risco, o meu sentimento ele vai lá me atacar. Ele vai falar: ataca, Tati, ataca. Por quê? Porque se você não atacar, você corre o risco de não sobreviver. E se a gente não se pergunta: será mesmo que é hora de atacar? Será mesmo que é a hora de eu correr ou de eu fugir? Se eu não parar para pensar nisso, eu vou simplesmente me tornar apenas instrumento dos meus anseios. Por que nós somos seres diferenciados dos animais? Porque os animais, eles não têm consciência. Eles têm essa percepção, eles têm toda essa mesma, né, esse mesmo instinto que a gente tem, os animais, eles têm também. Só que diferente de nós, eles não têm consciência, eles não racionalizam em cima dos seus instintos. E nós temos essa habilidade. E é justamente usar essa habilidade que vai favorecer a gente a tomar melhores decisões. Então, use momentos de reflexão para que você possa verdadeiramente se conectar com você. Não dá para a gente refletir no olho do furacão, no meio de um monte de gente, de barulho disso, não dá. Momento de reflexão, de novo, são momentos você e você num canto, você no silêncio, você tentando realmente ouvir o que esse seu eu interior está tentando te dizer. Existem algumas pessoas, por exemplo, que elas têm uma facilidade de se conectar com si mesmas, de fazer essas reflexões, quando elas estão, por exemplo, no meio da natureza. Tem gente que sente facilidade com isso. Tati,
eu preciso ir para o meio da natureza, porque neste momento sou só eu e os meus pensamentos. E lá, neste momento, eu tenho profundas reflexões e consigo sair com mais clareza sobre as decisões que eu tenho que tomar na minha vida. Olha que maravilhoso esse tipo de consciência. Existem pessoas que elas entram nessa profunda conexão, com essa capacidade de refletir, por exemplo, quando elas estão praticando alguma atividade física. Tem gente que gosta da caminhada, da corrida, atividade física no sentido não coletiva, né? Atividade física mais individual, onde está você e você. Existem pessoas que aceleram o seu processo de conexão com si próprio quando estão praticando, por exemplo, atividades físicas. Existem pessoas, e aí de novo, respeitando totalmente a sua religião, a sua espiritualidade, mas existem pessoas que conseguem ter profundos momentos de reflexão quando estão, por exemplo, na igreja, quando estão entrando em contato com o Deus ou com alguém maior do que ela, quando ela percebe também, opa, vem cá, aqui existem coisas e sentimentos da Tati. E esse local é um local seguro onde eu posso falar comigo de verdade. Então existem pessoas que na igreja ou em templos, em momentos como esse, utilizam para reflexão. Cada um acaba desenvolvendo a sua forma de se conectar com a sua essência. A questão é, momentos como esse, eles são essenciais, são fundamentais para a gente poder recalcular a nossa rota de uma forma correta. O recalcular a rota, para se recalcular a rota, você precisa dessa reflexão. Você precisa desse momento de parada. Pensa no Waze, né? Quando ele vai recalcular a rota, fica aquele momento de silêncio, onde aquela lupinha vai até a nova rota poder ser recalculada. Na nossa vida não é diferente disso. Existem esses momentos que realmente eu preciso ter o tempo para mim. Preciso ter esse tempo para me ouvir. Preciso ter esse tempo para sentir de verdade o que eu estou precisando fazer. E neste momento é você e mais ninguém. A sua fé, você e Deus e mais ninguém. Você tem todas as respostas que você precisa. Acontece que pode ser que de tanto você ouvir as pessoas e você ser ajudado por elas e você buscar ajudar as pessoas, você começou a compreender que está tudo, na verdade, as coisas acontecem no exterior e não no interior. E aí você parou de se fazer perguntas. Então, cuidado, cuidado. Claro que é importante a gente consultar as pessoas que a gente ama, especialistas, pessoas que podem nos ajudar a conquistar os nossos objetivos, mas na maioria das vezes nós temos todas as respostas que a gente precisa. O que a gente não tem é paciência para poder parar, conectar conosco e ouvir quais são essas respostas, sem questionamento, sem represálias. Momentos de reflexão são momentos importantes para que a gente possa voltar e conduzir a nossa jornada. Esse podcast, por exemplo, ele é esse tipo de momento onde a gente de repente estou no movimento, ouvindo uma informação que pode ser relevante, mas a transformação acontece no momento de ouvir o podcast. A transformação acontece quando você usa as informações que você ouviu no podcast para você poder recalcular as rotas da sua vida. Espero que tenha feito sentido para você essa nossa reflexão de hoje e compartilha, curte, comenta, se inscreve no nosso canal, porque é tão bom quando a gente percebe que a gente faz algo com tanto carinho e fazendo esse algo com tanto carinho, ele vai lá e chega e pode mudar, transformar o dia de muita gente, de várias pessoas, porque essa é a nossa intenção. Se tornar a pessoa melhor de quem? De quem? De quem mesmo? De quem mesmo? Da gente mesmo. Um pouquinho a cada dia.
que não vai embora ainda, hein? Porque eu quero te ver aqui comigo no próximo podcast. Tchau, tchau.